Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Hoje eu vim aqui falar sobre o luto. Bom, nós conhecemos em nossa sociedade o luto como um estado quando alguém falece de doença, de acidente e etc. Mas existe outro tipo de luto, que se chama o luto antecipatório. E o luto antecipatório é o quê? É quando você percebe que o indivíduo ou um ente querido seu está para falecer, está, muito debilitado, que ele vai falecer e você começa a entrar no luto antecipatório. O luto antecipatório, ele é muito comum em idosos. Quando os idosos percebem que está perto, de partir, dessa vida aqui, eles têm o fenômeno que se chama luto antecipatório. Mas o intuito aqui do vídeo é falar sobre o luto no suicídio, porque quem fica enlutado pelo suicídio, ele tem um luto muito mais complexo e prolongado. O luto comum, entre aspas, ele dura de 1 a 2, 3 anos. Passando disso, segundo o DSM-5, já é considerado algo patológico. Porém, no suicídio, quando você está enlutado pelo suicídio, ele vai durar muito mais tempo, muito mais do que 3 anos. Por quê? Geralmente, eu vou pôr aqui um exemplo, a família vai levantar suas crenças pessoais em relação ao suicídio do indivíduo. Vai se perguntar o porquê a pessoa se matou, se a pessoa não deixou um bilhete, uma carta, etc. Vai se perguntar o que eu poderia ter feito para não ter acontecido aquilo, para ter evitado aquele suicídio. Então, vai levantar muitas perguntas relacionadas ao suicídio do ente querido. O suicídio dentro de uma família, ele é algo que impacta muito, ele é extremamente marcante. Inclusive, quando o progenitor, daquela pessoa ali, se depara com o corpo já sem vida, que é pior, Aquela cena fica se repetindo muito ali na cabeça. Então, vamos lá. Primeiro, se você conhece alguém que está passando pelo luto relacionado ao suicídio e essa pessoa tem extrema necessidade em falar sobre o ocorrido, ela nunca pode ser privada de falar sobre o ocorrido, porque existe também algumas famílias que costumam, sepultar aquela pessoa ali e nunca mais falar de quem cometeu o suicídio. E isso fica um turbilhão dentro da mente de algumas pessoas, dentro daquela família ali. Fica muito pior, Pode gerar até depressão, uma ansiedade severa, porque não está expondo o sentimento, a questão relacionada ao suicídio do outro. Então, a primeira orientação é: fale sobre o ocorrido. A segunda questão que mais ocorre nas famílias é a culpa relacionada ao suicídio do ente querido. Isso é muito comum, isso ocorre muito. As pessoas se sentem muito culpadas quando alguém se mata, dentro da sua família. Elas pensam o que eu disse lá no começo, que elas poderiam ter feito para evitar aquela situação. Mas dessa forma eu vou explicar algo que fique bem claro para vocês. Não existe culpado no suicídio, nem mesmo quem escreveu a carta, por exemplo, culpando alguém. Por quê? O que acontece? Quando uma pessoa comete suicídio, ela está no impulso suicida. Seus pensamentos são distorcidos e disfuncionais, ou seja, a pessoa que cometeu o suicídio, ela não consegue pensar com a razão, não consegue pensar com clareza. Ela pensa que o suicídio vai ser uma solução absoluta para um problema temporário.
Só que não é bem assim que acontece, porque deixa uma lacuna dentro daquela família e uma série de dúvidas, certo? Então, a culpa não é de ninguém, não existe o culpado, nem mesmo quem cometeu o suicídio, tá bom? Vamos começar daí. Outra questão que eu preciso enfatizar aqui: se você perdeu alguém para o suicídio e tem necessidade de desabafar mentalmente, que as pessoas geralmente têm os diálogos delas internos, é bom você externalizar essa questão, além de conversar com pessoas confiáveis ao seu redor e ter um psicólogo também, é você escrever cartas para essa pessoa, mas que eu digo no sentido não religioso, tá? É um sentido técnico, de você escrever num diário as suas dúvidas e o que você gostaria de falar para essa pessoa. O que não deu, talvez, tempo para falar em vida, pois a culpa não é sua e a culpa não é de ninguém, tá bom? É uma orientação muito importante aqui. Outra questão que devemos levantar aqui também: existe uma estatística muito importante. Eu vou botar um link aqui, tá? Na descrição, porque eu gosto de trazer conteúdo científico para o meu canal. Existe uma estatística que estima-se entre 80% a 90% das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham diagnósticos de transtornos mentais. Eu não vou falar quais são os transtornos para não dar gatilho em ninguém aqui, tá bom? Mas estima-se que essas pessoas tinham transtornos mentais. Ou seja, muitas das vezes a pessoa na sua família que cometeu suicídio, você vai falar, mas ela não tinha transtorno? Talvez tinha e ninguém sabia. Mas também não é culpa de ninguém, porque não é da obrigação de ninguém saber essa questão, certo? Então, muitas das vezes os transtornos fazem com que a pessoa tenha comportamentos, sim, impulsórios, porque ela tem pensamentos disfuncionais. Ela não tem pensamentos dentro da razão. Por isso que ocorre o suicídio. Quanto mais se tem diagnóstico, quanto mais se tem informações, mais há prevenção para que isso não ocorra. Quanto mais se tem informações, tá bom, gente? Melhor, para que não ocorra tanto suicídio assim. Eu sei que a necessidade de assistência também é muito importante. Então, você não deve se culpar em relação a isso, porque são muitos fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio. E nenhuma delas é sobre você, é sobre a dor dela. Bom, gente, eu gostaria de encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comenta e compartilha com um amigo de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tiro para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.